Boa noite a todos, quero dar boas-vindas a este 7º encontro do nosso seminário Conheça Sua Bíblia e convidá-los à oração. Vamos iniciar a nossa noite, a nossa conversa sobre a Bíblia, pedindo a Deus que nos oriente e agradecendo a Ele o nosso dia de trabalho. Vamos orar? Deus nosso Pai, te damos graças pela vida, pelo trabalho, te damos graças por este encontro desta noite. Invocamos a autoridade de teu Filho Jesus sobre nós, a ministração do teu Espírito Santo, e clamamos que nos dês o entendimento da tua palavra, que nos dês também ouvir a tua voz. Pedimos-te assim, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Começamos hoje a olhar um pouquinho o Novo Testamento. E eu gostaria de lhes oferecer algumas informações muito básicas e elementares, uma amostragem que pode apontar um caminho para você aprofundar os seus próprios estudos, mas principalmente eu gostaria de fazer hoje à noite comentários teológicos a respeito do Novo Testamento. Informações. Nós poderíamos dividir o Novo Testamento desta maneira: os Evangelhos, que são 4, os chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João, o livro dos Atos dos Apóstolos, que é considerado um livro histórico, as cartas paulinas, que são as cartas de Romanos até Tessalonicenses, porque as cartas de Paulo a Timóteo e Tito são chamadas cartas pastorais. Então as cartas paulinas seriam Romanos a Tessalonicenses mais a carta a Filemon. O livro aos Hebreus, que tem autoria desconhecida, há várias sugestões, como por exemplo, alguns consideram que foi Apolo quem escreveu a carta aos Hebreus, outros consideram que foi Barnabé, aquele mesmo natural de Chipre, foi amigo de infância de Saulo de Tarso e converteu-se a Cristo antes da conversão de Saulo, tendo sido Barnabé uma grande influência na conversão de Saulo. Mas a autoria da carta aos Hebreus, ela não é afirmada categoricamente no Novo Testamento. Então é uma carta com autor desconhecido, o único livro da Bíblia no qual existe, do Novo Testamento, a respeito do qual existe essa controvérsia. Depois as chamadas cartas gerais ou epístolas paulinas, epístolas pastorais e epístolas gerais, a carta de Tiago, a carta de Pedro, as 2 cartas de Pedro, as 3 cartas de João e a carta de Judas, e finalmente o livro do Apocalipse. Apenas a título de curiosidade, acho interessante a maneira como nós nos referimos aos textos bíblicos. Então, por exemplo, a carta pastoral a Timóteo é de Paulo a Timóteo. Então, quando nós falamos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo a Timóteo, em 1 a Timóteo. Mas é diferente quando nós falamos da epístola geral, que é uma carta de Pedro. Então a carta é de Pedro, não é 1 a Pedro, 1 de Pedro. Da mesma forma que no Velho Testamento, o primeiro livro das crônicas, ou primeiro, não é primeiro a crônicas, é o primeiro livro das crônicas, o primeiro livro dos reis, o primeiro livro de Samuel. Mas na nossa linguagem nós falamos 1 Crônicas, 1 Pedro, mas aqui
fica mais claro você entender o que isso significa. Então, o Novo Testamento estaria basicamente dividido aí, findando com o Apocalipse. A respeito dos evangelhos sinóticos, acho interessante esse quadro aí. Peço desculpas porque ele está em inglês, mas ele é suficientemente claro. Os evangelhos sinóticos, a expressão sinóptico é uma expressão grega que significa literalmente ver junto. Os evangelhos chamados Mateus, Marcos e Lucas, eles são chamados sinóticos por causa dessa sugestão que eles devem ser vistos juntos. Os três, eles se complementam. E aí você tem uma perspectiva muito interessante. Então veja, olha, Marcos, Lucas e Mateus tem essa parte aí que está na sua tela em abacate, não sei, 76%, 41%, 45%. Esta divisão quer dizer o seguinte, que isto é o que Marcos, Lucas e Mateus têm em comum. Eles contaram as mesmas parábolas, os mesmos milagres, é uma narrativa comum. Agora veja que há 18% em Marcos que são semelhantes a 10% de Mateus, a 18% de Marcos equivale a 10% de Mateus, e são coisas que somente Marcos e Mateus contam, mas Lucas não conta. Por exemplo, Lucas tem 35% de material exclusivo dele, Lucas. Já Mateus tem apenas 20% de conteúdo exclusivo dele, Mateus. E Marcos tem apenas 3% de conteúdo que é somente dele. Deu para pegar aí? Está vendo que são as fontes comuns? 76% em Marcos, 41% em Lucas e 45% em Mateus. Esse é um estudo muito interessante que vai dizer o seguinte, que existe uma harmonia entre os biógrafos de Jesus. Eles não contaram a história de Jesus de acordo apenas com a sua memória, mas eles fizeram um trabalho de pesquisa muito intenso e inclusive consultaram fontes comuns. Esta é a expressão aí. Por exemplo, no Evangelho de Mateus e de Lucas, 23%, 25% é uma fonte comum para eles dois. Então, isto é importante para afirmar a historicidade dos Evangelhos, para afirmar que aquilo que está escrito tem fundamento em pesquisa histórica. Veja que há duas formas de você validar uma verdade. Ou você faz a validação científica, que é material de laboratório, você faz pesquisa em laboratório, e você sabe que a verdade científica é aquela que tem um experimento nas mesmas circunstâncias, dá sempre o mesmo resultado. Quando você chega nisso no laboratório, você diz que ali existe uma verdade científica, um fenômeno que se repete com os mesmos resultados, sempre dadas as mesmas condições. Isso é uma verdade científica. Mas, por exemplo, um acidente de automóvel na Avenida Sumaré não é uma verdade que pode ser comprovada pelo método científico. Qual é a maneira como nós comprovamos a verdade de um fato histórico? Com prova testemunhal. Nós vamos buscar as testemunhas, aqueles que estavam presentes na ocasião e na situação do fato. Então há uma verdade que é científica, e a tentativa de afirmar a Bíblia como verdadeira pelo critério científico não parece adequado, mas é possível sim que nós busquemos argumentos do critério histórico para afirmar a veracidade da Bíblia Sagrada. Então, esse panorama dos evangelhos sinóticos, com suas fontes comuns e com seus conteúdos repetidos, é muito interessante para essa afirmação da historicidade das biografias de Jesus. Se fôssemos escrever um roteiro biográfico de Jesus, e eu já fiz isso, eu dividiria dessa maneira. Eu teria 8 capítulos. Eu contaria o nascimento de Jesus, contaria o batismo de Jesus, contaria a tentação de Jesus, depois eu contaria os milagres de Jesus, contaria as parábolas de Jesus e as controvérsias
nas quais Jesus esteve envolvido, e finalmente terminaria com a semana da paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Este aqui é o roteiro básico dos evangelhos. Você indo aos evangelhos, você vai encontrar conteúdo que você pode colocar em uma dessas 8 prateleiras. Ou você está no nascimento, no batismo e na tentação, que é logo o preâmbulo, é logo o início da vida de Jesus, e você encontra principalmente milagres, parábolas e controvérsias ali nos evangelhos. E a semana da paixão também, com uma grande ênfase, porque é a própria essência da vida de Jesus. Já o livro dos Atos dos Apóstolos, nós poderíamos dividir assim: Jerusalém, Pentecostes acontece em Jerusalém, até o capítulo 7, quando tem o martírio de Estevão. Do capítulo 8 há uma diáspora, há um espalhar dos cristãos que estavam reunidos em Jerusalém. Capítulo 8, o evangelho chega aos samaritanos. No capítulo 10, o evangelho chega aos gentios. E tem a conversão de Saulo no capítulo 9, que eu penso que é fundamental, é importantíssima essa conversão de Saulo. E as viagens missionárias de Saulo de Tarso. Você pegando qualquer Bíblia de estudo, você vai conseguir perceber que o apóstolo Paulo faz 3 grandes viagens missionárias, até que ele é preso, testemunha para as autoridades ali na região da Palestina e apela para Roma, e vai então em viagem para Roma, porque ele, como cidadão romano, tem esse direito de ser julgado por César. Repete-se na vida de Paulo o mesmo que acontece com a vida de Jesus. Ele é acusado dentro do judaísmo de sua época como um herege e um traidor da identidade judaica, e ele é acusado para as autoridades romanas como um agitador que está promovendo uma agitação política que vai causar problemas lá na frente com César. Mas isso é só informação para você. Na verdade, em qualquer boa Bíblia de estudos que você tiver, você vai encontrar um roteiro assim. Mas eu tenho dito sempre que mais importante do que você conhecer a estrutura da Bíblia, a cronologia da Bíblia, mais importante do que você conhecer a localização geográfica dos fatos históricos da Bíblia Sagrada e conhecer as personagens, é importante você conhecer a lógica da Bíblia, a inteligência da Bíblia, porque é essa inteligência da Bíblia que ajuda você a interpretar as personagens. Porque de que adianta você conhecer a história de que Jesus curou um cego à beira do caminho, e que Jesus curou uma mulher com fluxo hemorrágico, e que Jesus curou 10 leprosos, e que Jesus curou o cego e fez lama, e colocou lama nos olhos do cego? De que adianta você saber isso, se você não sabe por que foi que ele curou 10 leprosos? Por que foi que ele colocou lama nos olhos do cego? Por que foi que ele curou aquela mulher e fez questão de parar para falar com aquela mulher que tocou nas suas vestes? Por que é que ele fez esses milagres e esses aqui ele não fez? Por que os evangelistas contaram exatamente esses milagres e não contaram aqueles outros? Então, estas perguntas, por quê, é que vão trazer para nós a lógica da Bíblia Sagrada. E você entendendo a lógica da narrativa bíblica, você consegue aplicar essa mesma lógica para os diversos textos que você está lendo. Lembrando que existe esse princípio de interpretação da Bíblia. Por exemplo, a palavra profeta, ela é uma palavra que no hebraico tem essas duas possibilidades, Nabi e Roé. Nabi é o profeta, é o anunciador, é o proclamador, é aquele que tem uma mensagem, Nabi. Roé é o vidente. Roé é aquele que fala a respeito do futuro. Nem todo profeta, Nabi, é Roé. E nem toda profecia é vidência. Nem tudo aquilo que está na Bíblia, nem tudo aquilo que Jeremias falou,
ele falou a respeito do futuro. Nem tudo que Isaías falou, ele falou a respeito do futuro. Nem tudo que Oséias, há alguns profetas, inclusive, que não falaram a respeito do futuro. Na verdade, creio eu, muito provavelmente, quase nenhum dos profetas do Velho Testamento sabia que estava falando a respeito do futuro, exceto as profecias messiânicas que os evangelistas vão buscar no Velho Testamento para dizer: olha, Isaías falou do Messias. Mas quando Isaías falou do Messias, ele não necessariamente sabia que estava falando do Messias no futuro. Por isso é que o sentido universal e atemporal da Bíblia respeita sempre os seus leitores originais. Antes de falar para todas as gentes, de todos os tempos, a Bíblia fala para a sua gente e o seu tempo. Não existe, por exemplo, alguma coisa que Jesus falou para os seus discípulos e que não fazia sentido para eles, e que só faz sentido para nós. O que Jesus falou faz sentido e fazia sentido para os seus discípulos, e nós hoje, olhando a história, talvez tenhamos uma visão mais abrangente do sentido, mas não significa que Jesus falou enigmas e que eles não entenderam nada, que Jesus estava falando como um vidente, ele estava falando como um roé. Não, Jesus estava falando para o seu povo, para o seu tempo, para a sua época, da mesma forma que os apóstolos também, as epístolas, o livro do Apocalipse também. Então, é sobre essa afirmação categórica, que a Bíblia precisa fazer sentido para a sua época, para os seus ouvintes e para os seus leitores originais, que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje à noite e lhe dar alguns exemplos. Então, para entender o peixe, você precisa saber do mar. O que eu quero dizer é, se você pegar um peixinho sozinho e não olhar o peixe dentro do seu contexto, você não vai entender o peixe. É até razoável que um peixe dentro de um aquário ou dentro de um saquinho com água, ele se comporte de maneira completamente distinta do que ele se comportaria se ele estivesse no seu habitat natural. Para entender o peixe, você tem que entender o mar, e você tem que observar esse peixe lá no mar, lá onde ele está. A Bíblia Sagrada é a mesma coisa. Não adianta você pegar um versículo da Bíblia, tirar esse versículo da Bíblia do seu locus original e tentar interpretar. Você não vai conseguir. Então eu quero dar exemplos para vocês, quero dar 4 exemplos de peixinhos que nós tiramos do mar e distorcemos completamente o sentido da Bíblia Sagrada. A questão dos milagres, a questão do Espírito Santo, a questão ética e a questão escatológica. Então são 4 exemplos do que eu estou chamando da lógica inerente da narrativa do Novo Testamento, da lógica inerente à Bíblia Sagrada. Então vamos lá, a questão dos milagres. Para que Jesus realizou milagres? Ou, por que Jesus realizou milagres? Então a minha afirmação, os milagres são sinais da perfeita humanidade e da identidade messiânica de Jesus de Nazaré. Então lembrando, quando você usa a expressão para quê, você está apontando para o futuro. Para quê? Onde você quer chegar fazendo isso? Para que você está fazendo isso? É que você está olhando para o futuro. Para quê? Onde você quer chegar? Quando você faz a pergunta, por que você está fazendo isso? Você está olhando para trás, para o passado. O que aconteceu lá atrás que exigiu que você fizesse isso que você está fazendo? Dá para entender a diferença? Então os milagres de Jesus têm um porquê e um para quê. O porquê e o para quê dos milagres de Jesus são exatamente essas 2 grandes necessidades: a perfeita humanidade e a identidade messiânica de Jesus. Então veja, está correto dizer assim: Jesus andou sobre as águas porque ele era Deus. Está correto? O que você acha? Está correto ou está errado?
Jesus andou sobre as águas porque Ele era Deus. Jesus multiplicou os pães porque Ele era Deus. Jesus multiplicou ou transformou água em vinho, por quê? Porque Ele era Deus. Tá certo? Então, teologicamente está absolutamente errado. Absolutamente errado. Os teólogos, por exemplo, que dizem assim: olha, provas da divindade de Jesus. Jesus transformou água em vinho. Não, isso não prova a divindade de Jesus. Não prova a divindade de Jesus. Até porque os milagres não se prestavam ao papel de provar a divindade de Jesus. Veja só como é que Jesus inaugura o seu ministério público, dizendo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim e me enviou para... O que Jesus está dizendo? Eu sou homem, verdadeiro homem, e o verdadeiro homem é absolutamente obediente ao Pai. E aquilo que eu vou fazer daqui para frente vai mostrar para vocês que eu sou o verdadeiro homem, absolutamente obediente ao Pai. E o que eu vou fazer, todo homem absolutamente obediente ao Pai faria. O que eu vou fazer não prova que eu sou Deus. O que eu vou fazer prova que eu sou homem perfeito, ungido pelo Espírito Santo de Deus. Eu sou homem perfeito em perfeita comunhão com Deus. Por isso você tem que ler Filipenses capítulo 2. O que diz Filipenses capítulo 2? Que Jesus, sendo em forma de Deus, se esvaziou e assumiu a forma humana. Então, quando Jesus diz assim: olha, se vocês crerem em mim, vocês farão as obras que eu faço e até maiores, e eu pedirei ao Pai e Ele dará o Espírito Santo a vocês. E você estivesse lá com o manual de teologia sistemática contemporâneo, você ia ler lá que os milagres provam a divindade de Jesus, e Jesus fez o que fez porque era Deus. Aí você ia lá no meio dos 12 discípulos, você levantaria a mão e falava: Jesus, então um detalhe, o Senhor fez o que fez porque o Senhor é Deus, eu não sou. Jesus responderia para você: não, Senhor, eu fiz o que eu fiz porque eu sou homem, perfeitamente sujeito ao Pai, e ungido e autorizado pelo Espírito Santo para fazer. O Espírito que está sobre mim, eu vou mandá-lo para que esteja também sobre vocês, e vocês farão as obras que eu fiz e farão até maiores. Então, para que servem os milagres? Para atestar a perfeita humanidade de Jesus. Isto é, Jesus foi como homem o que Adão não conseguiu ser. Onde Adão fracassou, Jesus triunfou. Veja como acontece a narrativa da biografia de Jesus. A primeira coisa que narra da biografia de Jesus, quando Jesus adulto, ele se submete ao batismo. E depois, o que acontece? Ele vai para onde? Ele vai para o deserto. E no deserto ele vai e tem um encontro com quem? Com a serpente. Quem teve encontro com a serpente no passado? Adão. Adão teve um encontro com a serpente. Adão teve um encontro com a serpente e fracassou. Saiu do jardim, foi expulso do jardim e foi parar aonde? Aonde foi parar Adão depois que saiu do jardim? Foi parar numa terra seca, foi para o deserto. Aonde Jesus aparece para enfrentar a serpente? No deserto. E ele enfrenta a serpente e vence a serpente. Então Jesus é esta retomada da humanidade. Jesus é o que Adão deveria ter sido. Por isso é que Paulo escreve a respeito de Jesus, dizendo que Jesus é o último Adão. É o último Adão e o segundo homem. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Então veja que interessante, uma coisa que nós estamos afirmando aqui.
Se você não lê os milagres de Jesus como realizados por um homem perfeito, em perfeita comunhão com o Pai, você esvazia toda a lógica do Novo Testamento a respeito de quem é Jesus. Jesus passa a ser não Deus encarnado, e ele deixa de ser verdadeiramente homem. E imagine o seguinte, vamos buscar uma outra lógica. Deus cria todo o universo, e ele delega o seu universo criado para quem? Para o Filho dele, Jesus? Para o Espírito Santo? Para quem é que Deus diz assim: olha, cuide do universo que eu criei? É para o Filho dele, para o Espírito Santo, ou para quem? Para Adão. Para Adão e Eva, para o ser humano. A serpente vem e ilude quem? O ser humano. Engana. E quem é que entrega o ouro para o bandido? Adão, o ser humano. Aí vem Jesus, Deus o Filho vem, e quando Jesus vem e é o Filho, se eu fosse a serpente, e graças a Deus não sou, eu diria: mudou de ideia, entregou para o ser humano, mas agora resolveu quebrar a regra do jogo e veio assumir de volta. Não. O pai responderia à serpente: nada disso. Quem está assumindo de volta é um homem perfeito, em perfeita comunhão comigo, obediente a mim. Por isso é que é importante nós afirmarmos que Jesus é homem, 100% homem, em perfeita comunhão com o Pai. E é na categoria e na qualidade de identificado com a raça humana que Jesus traz de volta o universo para o Éden, pega do deserto e leva de volta para o paraíso. E qual é o nome desse paraíso agora? É Reino de Deus. Então é importante a gente falar da humanidade de Jesus e fazer a leitura dos milagres como milagres realizados por um homem perfeito. E o que é o homem perfeito? É o homem em perfeita comunhão e em perfeita sujeição a Deus o Pai. Por isso é que nós não somos perfeitos. Nós não somos homens perfeitos, nós não somos humanos perfeitos. Nós um dia seremos, mas ainda não somos. Nós ainda não somos. A segunda coisa que os milagres mostram é a identidade messiânica de Jesus. Então veja na sua Bíblia, por exemplo, o Evangelho segundo São João, capítulo 20, os versículos 30 e 31. Ninguém deveria ler nenhum milagre de Jesus antes de ler esses dois versículos do Evangelho de João, capítulo 20. João diz assim: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro, neste Evangelho de João. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Deu para entender? Primeiro que João não chama de milagre, Jesus chama de sinal. João chama de sinal. O que é um sinal? O sinal aponta numa direção, aponta para uma realidade. O sinal não é um fim em si mesmo. O sinal quer fazer você chegar a algum lugar. Os milagres de Jesus querem fazer você chegar em algum lugar. Que lugar é esse? Uma vida mais confortável? Não. Que lugar é esse? A identificação de que Jesus de Nazaré, aquele homem, aquele ser humano, é o Messias e é o Filho de Deus. Então os milagres servem são sinais da identidade messiânica de Jesus. Jesus é o Messias. E aí quando você vai ler os milagres, você vai entender por que Jesus fez aqueles milagres. E você começa a interpretar os milagres dizendo assim: o que esse milagre fala de Jesus como Messias?
O que esse milagre aqui diz? Por que esse milagre aqui diz que Jesus é o Messias? Ou de que maneira esse milagre aqui revela que Jesus é o Messias? Então, por exemplo, você que acompanhou o lado B dos milagres de Jesus, se não acompanhou, está no site www.ibabe.com.br, tem lá uma série de mensagens, foi estudo de uma segunda-feira, de um semestre de segundas-feiras no passado. O lado B dos milagres de Jesus, você já sabe que existiam milagres messiânicos. Muitas pessoas faziam milagres em Israel. Moisés fez milagres. Mas havia na tradição de Israel alguns milagres messiânicos. Por exemplo, expulsar um demônio mudo era um milagre messiânico. Curar um leproso era um milagre messiânico. Curar um cego de nascença era um milagre messiânico. Por que curar um cego de nascença é um milagre messiânico? Porque eles acreditavam que o sujeito nasceu cego é porque ele nasceu debaixo de uma maldição divina. Curar a cegueira é o mesmo que reverter a maldição. Quem tem autoridade para reverter uma maldição divina? Só o Messias. Por isso, o camarada que conseguisse curar um cego de nascença, isto é, revertendo a maldição divina, ele seria identificado como Messias. Quando Jesus, por exemplo, começa a fazer os seus milagres, o Sinédrio, que é o tribunal judaico da sua época, o Sinédrio deflagra imediatamente, aliás, o que acontecia com todo sujeito que dizia que era o Messias. O tribunal judaico, os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, todos aqueles grupos religiosos do tempo de Jesus, mas especialmente o Sinédrio e o grupo dos fariseus, eles deflagravam imediatamente um processo de investigação para verificar se aquele tal que dizia que é o Messias mesmo. Então eles iam atrás dos milagres messiânicos. Por isso que quando Jesus cura o cego de nascença, ele manda o cego para o tanque de Siloé. Mas por que Jesus manda o cego para o tanque de Siloé? Ele manda o cego para o tanque de Siloé porque aquele momento lá em Jerusalém era a festa dos tabernáculos. O que era a festa dos tabernáculos? Era a festa quando os sacerdotes jogavam água pelas escadarias, pelos degraus do templo de Jerusalém. E onde eles buscavam a água? No tanque de Siloé. Então o que é que tinha no tanque de Siloé naquele dia em que Jesus curou um cego de nascença? Sacerdote, assim de sacerdote pegando água. Então para onde Jesus manda o cego de nascença? Para o tanque de Siloé. Vai lá. Não é interessante o que Jesus faz? Por exemplo, curar um leproso. Quando Jesus curava um leproso, quando Jesus cura um leproso, isso é um milagre messiânico. O Sinédrio já manda uma comissão de investigação do leproso. Era leproso mesmo ou não era? Quem são os pais desse leproso? O que eles têm a dizer? Quem conhecia esse leproso aí? Ele ficou curado mesmo? Não ficou? E se fosse averiguada a cura de um leproso, o sacerdote deveria obedecer todo o cerimonial da lei de Moisés, de Levíticos 23 e 24, de oferecer sacrifícios específicos para a cura de um leproso. E quando Jesus cura um leproso e manda ele se mostrar ao sacerdote, está dito na Bíblia que nunca em Israel um leproso apareceu diante de um sacerdote dizendo: fui curado. Mas Jesus manda ele se mostrar ao sacerdote. Aí inicia todo o processo de investigação e todo o cerimonial de ofertas de sacrifícios para a cura de um leproso. Aí o que Jesus faz? Ele cura logo 10 de uma vez. Cura 10. São 10 comissões de investigação, 10 inquéritos, 10 processos cerimoniais, 10 procedimentos de sacrifícios pela cura de um leproso. Para quê? Para que o Sinédrio diga 10 vezes: esse é um Messias falso. E Jesus está dizendo: um leproso, tudo bem, agora toma 10. Veja se eu sou falso mesmo. 10 de uma vez. Não é interessante? Então você vai olhar os milagres, você vai em busca da identidade messiânica de Jesus.
Isso, pelo menos na minha perspectiva, muda completamente a maneira como nós lemos os milagres e como nós temos expectativas de milagres hoje. Por que a gente quer milagre hoje? A gente quer milagre hoje para o nosso mundo ficar legal, para a nossa vida ficar melhor, para que os nossos sofrimentos sejam atenuados. A gente quer milagre, mas eu pergunto, os milagres existiram para isso? Por essa razão, foram esses os porquês e os paraquês dos milagres de Jesus. Em outras palavras, a nossa expectativa de realização de milagres ou da manifestação de milagres hoje tem fundamento bíblico? Ela se justifica biblicamente? São perguntas que a gente tem que fazer quando lê os milagres de Jesus e entende o peixinho dentro no seu habitat natural, o peixinho no mar. Você pega um milagre e coloca num saquinho, aí você faz o seguinte tipo de oração: ó Jesus, assim como o Senhor curou esse cego, cura esse aqui também. Só que Jesus ia dizer: não, para um pouquinho, quando eu curei aquele cego, lembra? Ele era um cego de nascença, uma dele para o tanque de Siloé. E eu fiz isso para que ficasse muito claro aos circunstantes, especialmente ao Sinédrio, de que eu era o Messias. Agora eu já morri, já ressuscitei, já derramei o Espírito Santo. Você quer que eu continue provando para você que eu sou o Messias? Presta atenção. Então isso tem que fazer a gente pensar um pouco diferente sobre o casuísmo de milagre. Segundo exemplo, o livro dos Atos dos Apóstolos registra o derramar do Espírito Santo sobre todas as famílias da terra. O que é o Atos dos Apóstolos? Jesus diz: olha, vocês fiquem em Jerusalém e vocês vão ser revestidos com poder no derramar do Espírito Santo. O Espírito, eu vou pedir ao Pai e Ele vai derramar o Espírito Santo sobre todo mundo, sobre todas as famílias da terra. Por quê? Qual a promessa feita a Abraão? Gênesis 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. Então, no dia do Pentecostes, Atos capítulo 2, o que acontece? Pedro se levanta e diz: pessoal, vocês estão achando que esse pessoal aqui que está falando essas línguas aí, eles estão bêbados? Eles não estão bêbados. Eles estão falando e está se cumprindo aqui a profecia de Joel, que o Espírito está sendo derramado sobre toda a carne. Mas ali em Jerusalém, em Atos 2, só tem os judeus, que estão lá reunidos para a celebração da festa do Pentecoste. Então só tem os judeus. Aí Atos capítulo 8 narra o derramar do Espírito Santo sobre os samaritanos. Atos capítulo 10 narra o derramar do Espírito Santo sobre os gentios na casa de Cornélio. E Atos capítulo 19 narra o derramar do Espírito Santo sobre os prosélitos, os gentios convertidos ao judaísmo e que se submeteram ao batismo de João Batista. Então são quatro testemunhos de batismo com o Espírito Santo, seguido de falar em línguas estranhas. No caso de Atos dos Apóstolos, eram idiomas. É dessa leitura dos 4 capítulos do livro de Atos, 2, 8, 10 e 19, que os nossos irmãos do pentecostalismo clássico dizem que todo mundo que é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Por quê? Porque em Atos todo mundo que foi batizado no Espírito Santo falou em línguas. Logo, todo mundo que é batizado com o Espírito Santo tem que falar em línguas. Bom, mas há uma possibilidade diferente de interpretação. Que Atos dos Apóstolos está narrando o derramar do Espírito Santo sobre todas as famílias da terra, todas as etnias e toda a carne. Quais são as possibilidades de um sujeito lá no ano 30 da era cristã? Ou ele era judeu, ou ele era gentio, não judeu, tá certo? Ou ele era judeu, ou não é judeu, gentio. Ou ele é judeu misturado com gentio. A mãe judia casada com o pai judeu, com não judeu, gentio. Ou um pai judeu casado com uma mulher gentia. Nasceu o quê? Um judeu ou um gentio? Nasceu um samaritano.
nasceu um misturado, um que não é judeu puro, não tem sangue judeu puro, é samaritano. Ou então ele é um gentio, mas que agora se converteu ao judaísmo, ele é um prosélito, ele é um discípulo de João Batista. Tem esses 4 grupos. O sujeito só pode estar dentro de um desses 4 grupos: ou ele é judeu, ou ele é gentio, ou ele é samaritano, ou ele é prosélito. O que Atos 2, 8, 10 e 19 narra? Que o Espírito Santo foi derramado sobre os judeus, mas foi derramado de igual maneira sobre os samaritanos, em Atos 8, de igual maneira sobre os gentios e de igual maneira sobre os prosélitos, discípulos de João Batista, em Atos 10 e Atos 19. Porque imagina se o pessoal do Pentecoste, os judeus, eles são batizados no Espírito Santo, eles falam em línguas, mas os samaritanos não falam. Aí os judeus iam dizer assim: vocês samaritanos, vocês são judeus misturados, vocês não são judeus, vocês não são puros, vocês são cães, é assim que os judeus falavam dos samaritanos, vocês são cachorros. E aí eles diziam assim: mas o Espírito Santo também foi derramado sobre nós, e agora? Aí os judeus iam dizer: mas vocês falaram em língua diferente de vocês? Não, nós não, só fomos batizados por isso. Ah, então, o batismo de vocês também é meia boca, é fraquinho, não vale. A mesma coisa para os gentios. Vocês receberam o Espírito Santo, mas vocês falaram em línguas? O Espírito Santo se revelou a vocês e revelou o Evangelho a vocês? Não, não falamos em línguas. Ah, então, tá vendo? O batismo de vocês não vale. Então, o que é o Atos dos Apóstolos? É a narrativa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Se você não interpreta dessa maneira, você cria um casuísmo que todo mundo que é batizado com o Espírito Santo tem que falar em língua estranha. Nesse caso, por exemplo, eu não teria sido batizado com o Espírito Santo, porque eu não tive ainda essa experiência de falar numa língua estranha. Então você pode me confrontar dizendo: ah, Ed, você desenvolveu a sua teologia para se justificar. E eu posso dizer: não, eu desenvolvi uma teologia que para mim faz sentido, porque eu não estou justificando apenas a mim mesmo, eu estou tentando fazer uma harmonização entre o que eu leio na Bíblia e a experiência pessoal de milhares de cristãos que não tiveram a experiência de falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Dá para entender essa questão? Terceiro exemplo, a questão ética. O Novo Testamento não é uma cartilha sobre a visão cristã dos dilemas éticos, por exemplo, questões de gênero, escravidão, divórcio. Questões de gênero que eu quero dizer aí é macho e fêmea, porque você sabe que só tem 2 gêneros, né? Masculino e feminino, ok? Só tem gênero masculino e gênero feminino, são esses os 2 gêneros da raça humana, masculino e feminino. Questão de gênero que eu quero dizer aí é sobre machismo. A sociedade bíblica ela é machista. A cultura dos tempos bíblicos é uma cultura de opressão da mulher. E veja que não existe na Bíblia Sagrada um discurso contra o machismo. Existe um reconhecimento da dignidade da mulher. E eu gosto de entender que os cristãos, os primeiros cristãos, eles instalaram bombas de tempo que acabariam com as opressões e com as opressões sociais. Mas eles não levantaram, o apóstolo Paulo não levantou uma bandeira contra o machismo na sociedade judaica patriarcal da sua época. Assim como também o apóstolo Paulo não levantou uma bandeira contra a escravidão. Pelo contrário, ele conhece um camarada na prisão, o camarada se converte,
O Paulo sabe que ele é um escravo fugitivo, e o camarada se converte ainda, não sei se ele é azarado, ou ele é sortudo, ou é a soberania de Deus, mas alguma coisa diferente acontece, porque olha a possibilidade: o camarada era escravo, fugiu, foi preso. Se ele fosse devolvido ao dono dele, ele seria morto, mas ele se converte na prisão. E aí o Paulo fala para ele assim: rapaz, como é o nome do teu patrão, do teu dono? O nome do meu dono é Filemão. Filemão é meu amigão, rapaz, meu amigão. Fazer o seguinte: volta lá para ser escravo do Filemão, que eu vou mandar uma carta para ele, recomendando você, dizendo que agora você é nosso irmão. Ele também se converteu, ele é cristão também, ele é do caminho. Aí o Onésimo volta e volta a ser escravo. O Paulo não manda uma carta para Filemão dizendo: Filemão, admiro você, é um seguidor de Jesus, tendo escravo. Ele não faz isso. O que ele faz? Ele manda uma carta muito singela dizendo assim: Filemão, em nome da nossa velha amizade, se de fato nós somos amigos e você é meu amigo, eu queria que você recebesse esse seu escravo, que agora é nosso irmão, como se você estivesse recebendo a mim. Ele é seu escravo, mas trate-o como você me trataria. Olha que situação. Ele não faz uma campanha contra a escravidão, mas ele instala uma bomba de tempo, porque se todo dono de escravo começa a tratar o seu escravo como um irmão, a escravidão ela vai sucumbir, ela não subsiste. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada e lê o Novo Testamento, não leia como tratados de ética. O caso que nos interessa muito aqui hoje é uma questão que é o divórcio. Por quê? Porque nós não podemos olhar o Novo Testamento como se no Novo Testamento houvesse um capítulo em que o apóstolo Paulo, por exemplo, dissesse: agora vou lhes dizer o que nós cristãos cremos a respeito de divórcio. 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Ele não faz isso. O Novo Testamento não tem isso. O Novo Testamento, inclusive, tem 2 falas sobre divórcio. A primeira é Mateus 19, quando as pessoas perguntam para Jesus se ele era a favor do divórcio em qualquer circunstância. Na época de Jesus existiam 2 rabinos, um mais liberal e o outro mais conservador. O rabino mais liberal era um camarada chamado Hillel. O rabino mais conservador era um camarada chamado Shammai. Jesus é interpelado pelas pessoas e elas perguntam assim: o senhor é a favor do divórcio em qualquer circunstância? Bom, já na pergunta está embutida a afirmação de que Jesus era a favor do divórcio. Percebe? Por quê? Porque o divórcio está na lei de Moisés. O divórcio está na lei de Moisés. A questão que era discutida não é se o divórcio é legítimo ou não é legítimo, mas é em que situação o divórcio é legítimo. É isso que eles estão discutindo. Aí então o camarada chega para Jesus e fala: o senhor é dos rabinos conservadores ou dos rabinos mais flexíveis, liberais? Jesus fala: eu sou dos conservadores, eu estou com Shammai, só em caso de porneia, que é traduzido na nossa Bíblia por adultério, mas na verdade é toda perversão da sexualidade. Porneia, de onde a gente tira o pornográfico. Então, porneia é toda perversão da sexualidade. Então, Jesus diz assim: olha, eu sou a favor do divórcio apenas em caso de porneia. E por que o divórcio está na lei de Moisés? Porque aquele tempo era cruel mesmo. Primeiro que o camarada ele tinha várias mulheres. Era um tempo de poligamia. Você sabe que mulher custa caro. Mulher é caro. Naquela época, então, muito mais. Porque o camarada tinha que pagar um dote para o pai da mulher com quem ele casasse, tinha que dar tantos camelos, ele tinha que dar um pedaço de terra, ele tinha um dote, tinha que pagar para o pai. Por isso que mulher virgem não valia nada. Por isso que o camarada que tirou a virgindade de uma mulher, porque a linguagem que é machista é essa mesmo,
O homem que abusou de uma mulher e tirou a virgindade dela, ele cometeu um crime o quê? Econômico. Porque uma filha virgem vale 50 camelos, uma filha que não é mais virgem não vale camelo nenhum. Então o camarada que tirou a virgindade da moça tem que indenizar o pai dela. E já que ele pagou 50 camelos, já leva junto em casa logo de uma vez e põe lá. Ela é uma das 8, ou das 9, ou das 4 que ele tem em casa. Só que depois essa mulher, ele olha para ela um belo dia e diz: ah, não quero mais. Aí ele põe na calçada. Na Bíblia Sagrada e no período da cultura bíblica, esse coloca na calçada, pega as roupas da mulher e joga na rua e devolve para o pai, ou o pai também não quer mais, é uma enjeitada, ela não quer mais. E sabe qual era o fenômeno do repúdio? Se chamava repúdio, a mulher repudiada. Como é que era o repúdio? O camarada levava a mulher em praça pública, arrancava o sapato e jogava nela, pá! Tacava o sapato na mulher, mostrando que ela estava sendo repudiada. Falou: essa aí eu não quero mais, pá! Dava-lhe uma sapatada. Por isso que na profecia de Obadias, o profeta diz que Deus vai jogar o sapato dele sobre Edom, os edomitas. Deus vai dar uma sapatada nos edomitas. O que está dizendo? Eu vou expor a vergonha pública essa nação, correto? Então, repúdio. Só que acontecia o seguinte: o camarada punha na calçada, mas ele ficava só de olho. Se passasse alguém e gostasse da moça repudiada e quisesse casar com ela, o malandro que repudiou ia lá e dizia: opa, é minha, quero uns camelos aí, paguei 50. Bom, mas agora você pagou 50, já tem 10 anos, não, mas quero 30 camelos. Ou então, mas ela está bem mais bonita do que quando eu casei, eu quero 60 camelos. O cara era malandro, ele ficava só esperando. O que é que Moisés então fala? Olha, se você vai repudiar uma mulher, isto é, se você não quer mais ser casado com ela, então tenha a dignidade de dar a ela uma carta de divórcio. O que é uma carta de divórcio? É você abrir mão do direito de posse daquela mulher e permitir que ela case com outro, devolvê-la ao status de não ser posse de ninguém. Porque a mulher, ela tinha essa condição nessa cultura bíblica. Ou ela era propriedade do pai, ou era propriedade do marido. A carta do divórcio era para essa mulher dizendo: ó, você não é propriedade nem mais do seu pai, porque eu te comprei dele, mas também você não é mais propriedade minha, eu estou abrindo mão de você. Pode recomeçar a sua vida se você quiser, e pode casar com quem você quiser, que eu estou abrindo mão do meu direito dos camelos que eu paguei por você. É a carta de divórcio. Então Jesus diz assim: olha, só em caso de pornéia. Só que em Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, tem uma outra situação em que o divórcio faz sentido. Qual? É quando alguém se converte e o cônjuge não quer mais ficar casado. O apóstolo Paulo é bem criterioso e rigoroso, inclusive. Ele diz assim: olha, a mulher se converteu, chegou em casa e falou para o marido: virei crente. O marido fala: que virou crente? Você é louco? Não quero mais você então. Se o marido fala para ela: não quero mais, aí então ela pode exigir uma carta de divórcio. Mas se o marido que não se converteu ainda quiser, ela não pode divorciar, vir com esse papo: agora eu sou crente e quero divórcio. Não, não. O Paulo diz: fica aí casada, porque a mulher santifica a sua casa, né? A mulher cristã santifica o seu marido, e o marido cristão santifica a sua esposa. Então fica aí. Então são essas duas situações. Só que essas duas situações não são uma cartilha sobre divórcio. São duas palavras em dois contextos muito específicos. Não é tudo que o apóstolo Paulo pensava sobre divórcio. Por exemplo, o Talmud dizia quando que um divórcio é legítimo? Quando o marido vai para a guerra. O
Talmud dizia, se o marido vai para a guerra, ele tem que dar uma carta de divórcio. E a mulher, ela deixa na gaveta. O marido demora 1 ano para voltar, 2 anos, 3 anos, ela não quer usar a carta. Só que dali a 7 anos, ela quer usar a carta, porque o marido não voltou, ninguém sabe se ele morreu, se ele está vivo, se ele vai voltar, se ele não vai voltar. Ela quer usar a carta. Lembra aquele filme, O Náufrago? Que o camarada é náufrago e ele volta, né? Parece? Então, naquele tempo existia também, o camarada ia para a guerra, não voltava e ninguém sabia se ele estava vivo ou se ele estava morto. A mulher que ficou esperando, ela falou, não, vou esperar meu marido voltar, eu não vou usar esse direito que eu tenho dessa carta de divórcio. Mas alguma outra mulher, passado o tempo, ela poderia usar. Então o Talmud diz assim, olha, se você vai para a guerra, deixe com a sua mulher uma carta de divórcio e deixe a critério dela se ela vai usar e quando ela vai usar. O Talmud dizia o seguinte, que o camarada que vai cumprir pena numa prisão, imagina, o camarada é bandido, traficante, fascínora, a mulher não sabe, ele coloca uma roupa de manhã e vai trabalhar, mas a mulher não sabe que ele é traficante, pensa que ele trabalha no escritório, sei lá onde. Você acha que é possível isso? Acho que é possível, né? Então, o camarada, aí ela descobre que o marido é bandido, foi preso, vai para a cadeia, passar 20 anos. Essa mulher que é convertida, ela vem no gabinete pastoral e fala, pastor, meu marido era traficante. Eu vou dizer, mas ele traiu a senhora? Não, pastor, eu só vendia cocaína. E ele quer continuar casado com a senhora? Quer, pastor, falou que quer. Então a senhora tem que ficar casada com ele. Mas é bandido, pastor, ele matava pessoas, matou pessoas, tem os 3 enterrados no quintal da nossa casa. A polícia já foi lá, achou os corpos. Não, mas ele traiu a senhora? Não traiu? Ele quer continuar casado? Então a senhora tem que continuar casada. Por quê? Porque a Bíblia diz que é só nesses 2 casos. Dá para entender como a gente tem que olhar para a Bíblia Sagrada e falar assim, não, isso aqui não é um tratado completo sobre ética. A Bíblia oferece princípios para que em dada situação você faça a sua própria leitura da legitimidade ou não legitimidade de um processo de divórcio. Deu para entender a diferença? E por último, o livro do Apocalipse não é um tratado sobre o fim do mundo. Não é. As pessoas falam para mim, pastor, por que você não prega sobre o Apocalipse? Porque eu não sei. Por isso que eu não prego sobre o Apocalipse. Eu não me atrevo a falar no Apocalipse, porque na hora que alguém perguntar, ô pastor, e aqueles 4 chifres dos 7 seres viventes? Quem são esses 7 seres viventes? Não faço a menor ideia. E os 4 chifres? Também não faço a menor ideia. Isso faz lembrar aquela história do doutor que ia sempre para a fazenda dele, tinha um matuto lá, né? Aí um dia lá na conversa com o cara, o matuto falou para ele assim, senhor doutor, vamos fazer uma brincadeira? O senhor faz uma pergunta para mim, se eu não souber, eu lhe dou 50, mas eu faço uma pergunta para o senhor, se o senhor não souber, o senhor me dá 100. O doutor falou, mas 50%? Mas o senhor é doutor, eu sou matuto. Aí o doutor aceitou, né? Aí o matuto fez uma pergunta para o doutor, qual é o bicho que tem 7 cabeças, 13 chifres em cada cabeça e ainda voa? O doutor falou, não sei não. Falou, me dê 100. Pegou 100 e pôs no bolso. Aí o doutor falou, e que bicho é esse? Falou, também não sei não, como seu 50. O Apocalipse é assim, é cheio de bicho com 7 cabeças, 8 chifres, e não dá para explicar. Porque é uma simbologia própria para a época, mas algumas coisas a gente explica. Por exemplo, a Grande Babilônia. Quem é a Grande Babilônia do Apocalipse? É Roma. Quem é a besta do Apocalipse? É César. Quem é o anticristo? É o império. Essas coisas dá para explicar. Mas a mulher que está grávida é a nação de Israel. Quem é o dragão? É Satanás, que arrasta 1/3 das estrelas e que faz a rebelião no céu. Essas coisas são razoavelmente óbvias. Mas o que é que está acontecendo ali no Apocalipse? Há uma comunidade cristã perseguida, sendo morta e perseguida pelo Império Romano, e essa comunidade ela está na clandestinidade,
ela está oprimida, ela está em sofrimento, e alguém precisa escrever um texto dando esperança para essa comunidade. Então não é um tratado sobre o fim do mundo, é um texto sobre como a igreja de Jesus vive num império que a oprime. Aí daria uma boa reflexão sobre o Apocalipse, mas mudaria completamente as nossas interpretações. Eu pessoalmente, se eu fosse pregar sobre Apocalipse, eu diria que toda a estrutura social tem uma besta, tem um dragão, tem um anticristo. A família tem uma besta, tem um dragão, tem um anticristo, tem o cordeiro, tem o leão. A empresa tem o anticristo, entendeu? Toda a estrutura social se organiza, e essas figuras aí são arquetípicas, elas são figuras encontradas em todos os sistemas, e aí isso daria um estudo bem interessante sobre o Apocalipse, mas não é um livro sobre o fim do mundo, e também não é um livro que descreve o céu. Eu estava pregando num congresso de pastores e eu disse o seguinte, que se o João estivesse escrevendo hoje o Apocalipse, talvez ele não descrevesse o céu com ruas de ouro, e diamantes e pedras preciosas. Por quê? Ele não escreveria porque nós vivemos no mundo verde. O exemplo e o paradigma de êxtase do tempo de João é ouro, rubi, pedra preciosa, esmeraldas e diamantes e etc. Mas no nosso tempo, o nosso mundo é ecológico, o nosso mundo é verde. Nós estamos em busca de sustentabilidade, nós queremos menos asfalto e mais terra, nós queremos mais árvore e menos prédio. Não é isso que a gente está fazendo? São processos de reurbanização das cidades. Aí eu acabei de pregar, um pastor falou que eu destruí o céu dele, e que ele vai andar em rua de ouro sim, que ele não quer andar em Gramado coisa nenhuma, e que eu sou um herege. Então Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe. Que é a maneira de olhar para a Bíblia literalmente, como se a Bíblia estivesse descrevendo o céu, fizesse uma descrição física do céu, né? Então aí estão alguns exemplos de que a Bíblia tem uma inteligência, tem uma lógica. Eu dei 4 exemplos para você. Eu dei o exemplo da questão dos milagres, a questão do Espírito Santo, a questão ética e a questão escatológica. Então eu insisto, quando você vai estudar a Bíblia, não basta que você conheça a estrutura objetiva da Bíblia, você tem que estudar a inteligência e a lógica por trás da estrutura da Bíblia. E eu espero que o Espírito de Deus nos ajude a discernir aquilo que está nas entrelinhas das linhas desse texto sagrado. Que assim seja. Amém.